Graça e paz, queridos. Quero compartilhar um pensamento aqui com vocês de um devocional que eu estava fazendo, um tempo de devocional que eu estava fazendo. Eu estava lendo a Bíblia e eu estou tentando, e comecei uma vez mais, tentar fazer um plano de leitura. Eu nunca consegui concluir um plano de leitura anual da Bíblia, por exemplo. Sou de uma personalidade um pouco mais espontânea, então vou pegando às vezes grandes porções, algo que vai me interessando, vou fazendo estudos, mas sempre quando vai nessa ideia de fazer um plano de leitura, eu sempre me perco. Agora eu estou tentando usar essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia 365 dias, ela tem porções diárias e é um plano de leitura, só que ela é organizada em um plano de leitura. Eu estou gostando bastante dela, eu tenho ela já há algum tempo e nunca consegui terminar ela. Esse ano eu estou tentando uma vez mais, não que eu nunca tenha lido a Bíblia completa, creio que já li até algumas vezes, mas eu leio de porções maiores, mas não seguindo um plano de leitura. E eu vou tentar fazer, e eu estava lendo, e eu cheguei em Mateus, no capítulo 13, no verso 22, a palavra de Deus fala assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Queridos, Jesus, ele faz e explica o reino de Deus através de parábolas. Ele chama os seus discípulos na explicação até dessa parábola e fala que para eles era dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E Jesus fala dos tipos de solo, da semente que é a palavra de Deus, e os tipos de solo, queridos, são posturas do coração. Muitas pessoas até aplicam, ouvi esses dias em uma pregação, em um vídeo curto, um pastor falando: não, você tem que sair do lugar que você está, porque o lugar que você está é importante, a semente que você semeia, porque a parábola do semeador fala isso, mas a parábola do semeador não fala de ambientes, queridos. A palavra do semeador fala das posturas do coração com relação à palavra de Deus. Não tem a ver com esse papo que muitas vezes é até direcionado às empresas, a saia da sua empresa. Não é isso, queridos, não é isso. A parábola do semeador fala de posturas do coração. A semente ela é boa e ela é semeada. E quando ela cai no terreno do coração de cada pessoa, existem algumas posturas a serem tomadas. Interessante quando ele fala aqui sobre aqui caiu os espinhos, é o que ouve a palavra. Ele ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Queridos, as preocupações desse mundo e as fascinações da riqueza, elas tornam a palavra de Deus muitas vezes infrutífera no nosso coração, não gerando fruto. E a palavra, a semente, ela é boa. Dependendo da postura do meu coração, ela se torna frutífera ou ela se torna infrutífera. E a guerra, queridos, é para tornar a palavra de Deus, a semente semeada no meu e no seu coração, infrutífera. Quando nós falamos de preocupação desse mundo, queridos, todas as preocupações do dia a dia, quando nós não estamos atentos, por isso que o Senhor Jesus falou: vigiai e orai. Queridos, nós não tropeçamos em pedras grandes, nós geralmente tropeçamos em pedras pequenas. E as coisas no reino de Deus, queridos, quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai percebendo que elas são simples. Elas não são simplistas, mas elas são simples. Queridos, todas as vezes que nós andamos preocupados com as coisas deste mundo, queridos, a palavra de Deus, ela é sufocada nas nossas vidas. E geralmente, queridos, depois que nós passamos por aquela dificuldade e nós falamos vencemos, nós olhamos para trás e pensamos: por que eu me preocupei tanto? Se você olhar para a sua vida, teve situações que você olhou e falou assim: cara, eu não vou superar isso. Só que você olhando agora, você fala: superou, passou. E o que acontece, queridos? Novamente a nossa fé, entre aspas, ela vai ser provada. Mais uma vez, queridos, a palavra de Deus nas nossas vidas, ela vai ser provada. E isso é até o final das nossas vidas. A palavra de Deus fala em Provérbios
que a vereda do justo, os justos são todos aqueles que depositaram sua fé em Cristo Jesus e nasceram de novo. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Quando nós vamos caminhando com Jesus, o sol da justiça vai iluminando o nosso coração e dia a dia nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus e nós vamos cada vez mais sendo parecidos com Ele, porque o sol da justiça vai brilhando nas nossas vidas, queridos. A palavra de Deus, ela vai ser provada nos nossos corações. E as preocupações com esse mundo, com esse tempo, elas podem sufocar a palavra de Deus. E o texto continua, as fascinações da riqueza. Queridos, dinheiro e riqueza não são só dinheiro, apontam também para poder. E muitas vezes, na busca, na ânsia, queridos, de ter mais, nós acabamos sufocando a palavra de Deus. Estava meditando ou pensando esses dias, queridos, nós sempre vamos passar por dificuldades e lutas na área das finanças. É uma guerra muitas vezes constante para aquele que tem mais e para aqueles que têm menos, queridos. Nós sempre temos desafios nessa área. Enquanto nós não aprendermos a descansar em Deus, a colocar a nossa esperança em Cristo Jesus, a não confiar em Deus de todo o nosso coração, nós sempre vamos ter guerras, lutas, dificuldades. Queridos, há 8 anos atrás, há quase 9 anos atrás, quando nós fomos para Vitimarsum estabelecer a igreja, queridos, nós não tínhamos salário. E nós tínhamos uma certeza e uma convicção que nada ia faltar. Naquela época, o que eu imaginava? Se eu tiver um salário, eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo. Passaram-se 8 anos, queridos, quase 9. Hoje, pela graça e o favor de Deus, nós temos um salário, mas se eu e a Kelly nós não guardamos o nosso coração, queridos, nós vamos andar preocupados com as coisas desse mundo e achando que ganhar um pouco mais vai melhorar ou nós vamos ficar um pouco mais tranquilo. Queridos, isso não é verdade. Ganhar mais, queridos, é bom? Claro que é, não vamos ser hipócritas com relação a isso. Só que a nossa confiança precisa estar em Deus. Por quê? Porque senão as preocupações desse mundo e as fascinações da riqueza, a fascinação é como se fosse um engano, queridos, o engano, o engodo das riquezas. E quando nós falamos engano das riquezas, você pode traduzir como o engano de ter mais. Vai trazer tranquilidade aos nossos corações, o que não vai. Nós podemos ganhar mais, mas nós podemos usufruir um pouco melhor, e riqueza e dinheiro, queridos, não são ruins. O ruim é o amor ao dinheiro. Só que a grande questão é, nós não podemos depositar a nossa confiança nisso. Por quê? Porque senão isso vai sufocar a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver, queridos, que ela sempre vai nos alertar. Medita dia e noite nessa palavra, medite nessa palavra. O Senhor Jesus falava, queridos, para nós confiarmos e depositarmos a nossa confiança nas suas palavras. Aqueles que me amam guardarão a minha palavra. E é uma guerra, queridos, para sufocar essa palavra no seu coração. Se eu pudesse te dar um conselho, e é o conselho que eu dou ao meu coração todos os dias, confie na palavra do Senhor, confie naquilo que Deus tem te falado. As palavras que têm sido semeadas ao longo dos anos na sua vida, confie nela e não deixe que as fascinações das riquezas e as preocupações com esse mundo sufoquem essa palavra. Se nós olharmos, queridos, nós não temos controle nenhum sobre as nossas vidas. Nós só temos uma sensação de controle. E muitas vezes nós lutamos por essa sensação de controle em vez de abrirmos mãos. Quando mais eu e você abrirmos mão e confiarmos em Deus e depositarmos a nossa esperança em Cristo Jesus, mais, queridos, nós vamos usufruir da paz que excede todo entendimento. Quanto mais nós confiamos no nosso Senhor, mais nós usufruímos da paz que excede todo entendimento. E cada vez mais nós vamos ver a palavra de Deus frutificando nas nossas vidas. Não deixe que as preocupações desse mundo
e as fascinações ou os enganos da riqueza sufoquem a palavra no seu coração. Queridos, não ande ansioso por coisa alguma, mas antes entregue tudo isso em orações, súplicas e ações de graça, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva o seu coração. Talvez alguma preocupação, queridos, esteja tentando tomar a paz do seu coração. Não permita isso. Entregue isso diante do Senhor e viva uma vida debaixo do descanso de Deus. Queridos, o chamado de Deus é para que nós encontrarmos um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é quando nós cremos e confiamos que existe um Deus cuidando da minha e da sua vida. O desafio de hoje, queridos, é: confie no Senhor. Entregue os seus caminhos a Ele. Não permita que as fascinações da riqueza e as preocupações desse mundo sufoquem a palavra de Deus na sua vida. Continue meditando, continue guerreando, porque em nome de Jesus essa palavra vai frutificar e você vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Quero deixar esse devocional aqui. Estou em um tempo de férias com a minha família, em uma casa de campo, um lugar muito gostoso. Nós estamos conseguindo recarregar as baterias aqui. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra, que Deus envolva a sua vida de graça e de favor. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu te peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, você curta esse vídeo. Quando você curte, a plataforma nos ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se esse conteúdo também tem feito sentido para você, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.